Boa noite, está no ar aqui na TV Câmara o programa Educação e Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2024. O meu convidado é o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante. Da mesma forma. Bom, a campanha da Fraternidade neste ano de 2024, ela apresenta aos católicos o tema fraternidade e amizade social. É um tema que parece ser muito atual, mas que também tem um contexto histórico, né? Sim, é um tema, a expressão talvez seja nova, amizade social. E, digamos, ela não faz parte da linguagem comum, é verdade isso. Porém, não é um termo tão novo. Quem preferiu usar o termo amizade social, em vez de amizade civil, que era o termo anterior mais usado na doutrina social da Igreja, foi o Papa Francisco, quando, em 3 de outubro de 2020, escreveu aquela carta encíclica chamada Fratelli Tutti, esperando-se em São Francisco de Assis. Mas também é uma expressão que tem no Evangelho, capítulo 23 de Mateus, onde Jesus diz que todos são irmãos. São Francisco ficou famosa essa expressão exatamente porque ele conseguiu dar realce a essa dimensão de fraternidade no seu contexto histórico. Mas a parte teórica digamos assim, de fundamentação foi feita por um personagem que nasceu no ano antes da morte de São Francisco, que chama de Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo, um grande filósofo, um grande santo também. Ele resgatou de Santo Tomás de Aquino, que tinha vivido ao melhor de Aristóteles, um filósofo grego famoso, que morreu no ano 322 a.C., que refletia que a sociedade, além das leis, para ter laços entre as pessoas, deveria usar um outro elemento, que ele chamou de amizade. Isso no livro Ética Nicômaco, ele desenvolve amplamente o capítulo inteiro dedicado a esse tema. Santo Tomás de Aquino toma isso na Idade Média. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225, e festejamos agora 750 anos da morte dele. Ele pegou o Evangelho e a filosofia de Aristóteles e cunhou uma expressão chamada amizade civil. E ele novamente repete aquele fundamento de Aristóteles, dizendo que uma sociedade precisa de leis para garantir a justiça, mas somente isso não garante o vínculo entre as pessoas, não cria laços. E aí tem que ir para um passo à frente que não pode ser transformado em lei, que são as relações naturais das pessoas, e usou a expressão amizade. Então a palavra amizade é um termo, vamos dizer assim, comum em qualquer ambiente, seja religioso ou não, e depois social também é um conceito consagrado no nosso tempo. Então ele vem a esse encontro. Depois o Papa Francisco, nessa carta encíclica, ele preferiu usar a expressão amizade social, que vai mais ao encontro da linguagem de hoje. Então por que vem esse tema? Eu gostaria de fundamentar isso porque é importante para nós vermos por que o tema entrou na campanha da fraternidade. Inclusive, quando o tema foi escolhido, eu fazia parte do Conselho Permanente da CNBB, então estive junto quando nós conversamos por que esse tema. Em primeiro lugar, é para dar visibilidade a essa carta do Papa Francisco sobre a fraternidade Fratelli Tutti, onde ele diz explicitamente: esta carta encíclica é da doutrina social da Igreja em vista da amizade social e da fraternidade entre os povos. Quem viaja pelo mundo experimenta hoje que a gente vive um conjunto de tensões que estão presentes em todas as áreas do mundo. Não parece, mas é verdadeiro. Vamos exemplificar coisas que eu vivi. Eu vivi em Roma de 1997 a 99. Por exemplo, a gente entrava na Basílica de São Pedro, era tudo aberto, só tinha aqueles guardas comuns. Hoje, para entrar na praça, você é revistado, não pode nada de metal.
E essa revista não é uma fantasia, porque de fato existe o problema de qualquer hora ter um ato de violência naquele espaço. Eu visitei Israel e o Egito em 1998, uma peregrinação, e voltei em maio do ano passado. Seguramente hoje tem 3 vezes mais controles do que naquela época. Para dar um exemplo, na cidade de Jerusalém, o Muro das Lamentações, aquela vez que eu visitei, era tudo aberto, a gente entrava e não tinha controle nenhum. Hoje, você é revistado, passa pelo controle de metais e um policiamento ostensivo, e mesmo controle aéreo de aviões indo para tudo que é lado. Tanto que há poucos meses estourou o famoso conflito na faixa de Gaza, né? Então, quer dizer, o mundo vive uma tensão. E essa tensão não se resolve só com acordos internacionais, convenções e assim por diante. Por isso tem que ir um passo além, que o Papa chamou de amizade social. Então, só a lei não basta. É preciso criar outras formas de vínculo, não só entre aqueles que creem, mas aquele que não crê, que tem outro credo, tem outro conceito econômico, político, social, mas no fundo, como vivemos na mesma casa, é preciso criar uma fonte de diálogo que aproxime. Por isso que mesmo seja um convite para a comunidade católica, mas exatamente o conceito, a palavra não é só um conceito religioso. Verdade. É do comum da humanidade. Então eu posso dialogar com quem é católico não é, com quem tem fé em Deus, quem não tem, né? Então, essa é a grande vantagem, o significado desse termo, dessa campanha este ano. Então, Rodolfo, e como trabalhar, então, este tema? Claro, Sim. na igreja, Sim. Na catequese, mas, principalmente, nesses outros públicos que o senhor mencionou, né? Então, Sim. fora da igreja. A gente quer saber, na prática, de que forma Sim. a gente pode, então, discutir acerca da fraternidade e da amizade social. Só para dar um exemplo, internamente na nossa arquidiocese, são 47 municípios divididos agrupados em 9 áreas. Nós fizemos um tour de palestras sobre o tema, e eu até fiquei muito bem impressionado. Eu achava que as pessoas teriam dificuldade de assimilar o que seria falado, ou teria dificuldade de despertar o interesse. Mas, pelo contrário, a surpresa foi exatamente o contrário. Depois as pessoas disseram, foi um dos temas que mais chamou a atenção e que mais encantou. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos falar em torno de 2.000 pessoas, né? Nessas 9 noites que a gente fez as diferentes palestras. Eu vejo, assim, um desafio grande. Às vezes a gente é muito pragmático e, às vezes, abre mão um pouco da fundamentação daquilo que é para fazer. Então, acho que esse é um pouco o desafio desse tema. Então, acho que o tema tem que ser trabalhado e é possível trabalhá-lo em todos os ambientes, né? Então, acho que assim, e tem que procurar um pouco a fundamentação. Por isso, esse tema tem uma fundamentação basicamente, digamos assim, filosófica e mesmo sociológica. Acrescido o tema religioso, para nós ele fica mais forte, porque sai da boca de Cristo que vós sois irmãos e irmãs. Que é o lema. Que é o lema, né? Isso que é o lema. Então, eu diria assim, eu tenho uma vasta bibliografia que eu poderia, por exemplo, citar aqui. Por exemplo, pegar Aristóteles, para quem gosta de filosofia, vai ler na Ética Nicômaco o capítulo sobre amizade. Quem quiser aprofundar depois, uma leitura da Idade Média, São Tomás de Aquino. Hoje você baixa em qualquer espaço, tem esses textos também traduzidos em português. Mas, acima de tudo, eu faria uma propaganda para 2 documentos de 2 papas recentes. Em 2008, Bento XVI escreveu uma carta chamada Caritas in Veritate, Caridade na Verdade. Verdade e caridade são 2, e ele fala de uma carta que São Paulo VI escreveu em 1968, O Progresso dos Povos. Todo aquele boom econômico que o mundo vivia, mas também o Papa dizia, olha, tem que ter um crescimento de todas as áreas do ser humano, e não só a parte econômica. E o Bento XVI escreve essa carta olhando o mundo de hoje.
E depois essa carta inspira o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Então tem uma progressão de 50 anos que esse tema é trabalhado em contextos históricos diferentes. Se a gente olha o mundo, em 68, nós estamos na plena Guerra Fria e tensa. Chegamos em 2008, estamos naquela crise mundial, não podemos esquecer das famosas crises econômicas que a gente viveu. E agora, recente, em 2020, toda a pandemia e outros conflitos mundiais que o mundo vive. Então, são leituras mais no âmbito religioso, mas também podem pegar outros autores na área da filosofia, pega, por exemplo, Martin Buber, Levinas e outros tantos, né, que são bem interessantes. Existe também um material específico para jovens, né? Sim. Para educadores também. A Campanha da Fraternidade tem uma equipe central em Brasília que elabora um texto base que fundamenta de uma forma breve, verdade, muito resumida, e depois esse texto base é desdobrado em vários fascículos menores, conforme o grupo de interesse. Então, se não me engano, são em torno de 20 fascículos diferentes para jovens, crianças, para fazer uma via sacra, um grupo de oração, enfim, cantos, são uma série de elementos que são auxílios, acima de tudo subsídios, né? Que quem quiser trabalhar o tema pode se inspirar ali, mas no seu ponto de partida para aquilo que vai trabalhar. E quem escreve procura adaptar conforme a linguagem das pessoas que se dirigem. E aonde encontra esses materiais todos? Porque também, além disso, tem as imagens, o banner, tem o hino da campanha da fraternidade, que está muito bonito também agora em 2024, né? Sim. Agora, até não saberia dizer se ainda tem esse material para venda, né? Porque, como é um material de campanha, normalmente ele é produzido a partir de um pré-encomenda, menos uma base, porque você não sabe se vai vender 100 exemplares ou vai vender 1000. E imprimir 1000 e depois ficarem 900 não sendo usadas, também tem que pensar todo esse problema, a questão estratégica, né? Sim. Então, normalmente, a gente faz um levantamento, pelo menos a nível paroquial. Já agora, ano que vem eu quero X livros, as paróquias encomendam, e depois também um volume um pouco maior se coloca à venda na livraria arquidiocesana, ali na Moron, né? A quadra da catedral, que também revende o material. Talvez tenha alguma coisa ainda, não saberia dizer exatamente. Então vale a pena a pesquisa, a procura, né? Qualquer dúvida também, é só entrar em contato com a Arquidiocese. Sim. E mesmo no site oficial da CNBB, da conferência, sempre tem um indicativo do que tem, né? E ali são encontrados vários outros materiais também. Sim. Dom Rodolfo, o senhor falou sobre esse lema, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. Ele foi retirado do livro de Mateus. Mateus, capítulo 23, se não me engano, versículo 8, né? Não é bem literal, mas é do capítulo 23 de Mateus. Até interessante esse texto bíblico. Jesus fala aos discípulos e tem como contraponto dois grupos que eram muito fortes no tempo de Cristo, os fariseus e os escribas. Então eram dois grupos, assim, que tinham domínio dos textos religiosos, eram organizados, tinham num contexto onde a maioria era analfabeto, que sabiam ler, sabiam escrever, então que tinha a influência maior na sociedade. Os fariseus, eles tinham muitas virtudes, era procurar observar bem o que estava prescrito. Só que também tinha um outro problema com isso. Eles, por causa disso, eles achavam que estavam num nível maior daquelas pessoas que não conseguiam aprender o que eles falavam, né? E não viviam como eles viviam. Então isso gerava uma distância, tanto que a palavra fariseu, traduzindo para português, significa o separado, né? O melhor, né? Aquele que se considera mais, né? E os escribas, então, era o grupo que sabe escrever, né? Que tinha domínio dos estudos e assim por diante. E Jesus então reflete com eles, tendo como contraponto eles e as pessoas que estavam com ele. Então Jesus diz no fim, olha,
eles se apresentam como mestres que sabem tudo. E ao mesmo tempo querem ser os donos da coisa. Então Jesus remenda dizendo, olha, mestre só tem um. E pai só tem um. Então eles não são referência. Então no fundo todos são irmãos e irmãs. Então o fariseu, quanto vocês aqui estão falando comigo, no fundo temos origem no mesmo pai. E o único mestre que é o Cristo, né? Então é nesse contexto que Jesus fala esta mensagem. Porque de fato, como a gente tanto percebe, né, numa sociedade, essa dimensão dos estratos sociais, de quem é mais poderoso, quem tem mais poder, quem tem cargo, né? Então, naturalmente, vem essas distinções que a gente vive e convive nas mais diferentes formas, né? E que é um pouco a tendência humana, né? E a gente tem que fazer o esforço para pensar diferente, né? Por isso que a gente volta, então, ao início da entrevista. É um tema que tem um contexto histórico, sim, mas que não deixa de ser bastante atual. Vale a reflexão, sim. A gente vai fazer, então, um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, nós vamos dar sequência à campanha da Fraternidade 2024 e também nós vamos falar sobre a história, como surgiu a campanha da Fraternidade há mais de 50 anos atrás. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. No programa Educação e Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre a campanha da Fraternidade. No bloco anterior, então, falamos sobre o tema e o lema escolhidos para 2024 e neste bloco, que eu estou recebendo o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber, nós vamos falar então sobre a história, né? Como surgiu a campanha da Fraternidade há mais de 50 anos. A gente sabe que ela tem a sua abertura oficial sempre nas quartas-feiras de cinzas, né? Sim. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, a campanha da Fraternidade, como tal, ela surge, se não me engano, a primeira ação foi em 1962, no interior do Rio Grande do Norte, onde o bispo local promoveu uma grande coleta para ajudar as pessoas. Essencialmente era uma campanha para arrecadar alimentos, roupas para os mais pobres da diocese. Então, durante um tempo foi assim, os primeiros 2 anos principalmente. Depois ela foi colocada em pauta para os outros bispos do Brasil. Então se abraçou essa campanha como uma ação de todas as dioceses do Brasil. Então, se tornou uma atividade nacional. Então, inicialmente era uma região, 2 anos especialmente no Rio Grande do Norte, numa diocese lá no interior do Rio Grande do Norte, agora até me foge o nome. Depois esse bispo foi transferido para o Rio de Janeiro, foi Dom Eugênio Sales de Araújo, que foi arcebispo mais tarde do Rio de Janeiro, né? O cardeal também, no fim, na vida, né? E depois ela se tornou uma campanha em nível nacional. Ela nunca perdeu a dimensão da coleta, da parte especificamente de caridade, tanto que no Domingo de Ramos se faz essa coleta para formar o chamado Fundo Nacional de Solidariedade, o Fundo Diocesano de Solidariedade. Então continua tendo este espaço de provocar a dimensão da caridade. Ou também no termo bíblico, mais usar a expressão esmola. Hoje a gente prefere usar o termo caridade, que tem um sentido mais amplo, porque também a Bíblia usa os 2 termos, né? Porque sempre a caridade é algo também que vai daquilo que é obrigatório, daquilo que é teu compromisso, né? Você vai, olha para a necessidade de alguém e você doa conforme, escreve São Paulo bonito, conforme o tamanho do teu coração, né?
Então tem essa dimensão. Então ela mantém sempre este foco. Por outro lado, também se sabe que uma forma de caridade que você tem que fazer é ajudar a mudar a mentalidade que a gente tem. Criar convicções, mudar as convicções que causam os problemas, né? Se eu não vejo o meu próximo igual a mim, com a mesma dignidade, como irmão e irmã, eu posso vê-lo como alguém que vai dar lucro para mim. Voltando ao esquema do escravo, né? O escravo era visto como alguém que um ser movente que trabalha para eu ter bens. Então ele não tinha a mesma dignidade que eu, né? Agora, quando eu mudo o conceito, se eu entendo o outro como irmão, como igual a mim, a mesma dignidade, o meu tratamento naturalmente vai ser diferente. Porque eu posso ter uma lei que me impeça de escravizar, mas como cada pouco a gente escuta, temos esquemas de escravidão ou similares à escravidão funcionando, né? Agora, se eu estou convicto que eu não posso tratar meu irmão assim, é melhor. Então, isso é mais forte do que a lei. Então, por isso entrou o tema. O tema é uma forma também de refletir e compreender melhor aquilo que eu tenho que fazer, né? E especialmente, então, durante esses anos, os temas foram os mais variados. E, podemos dizer assim, de uma forma resumida, é um olhar para aquele momento da sociedade onde falta fraternidade. Então, vamos dizer, uma forma simples seria isso, né? Porque dá para falar de todos os problemas que a gente tem. Mas quando você fala de tudo, talvez não aprofunde nada. Então, você tem que fazer uma escolha. Isso não quer dizer que as outras dificuldades que tem não sejam relevantes, que não se deva dar atenção, nada disso, né? Porque a gente procura trabalhar esse tema durante a quaresma, são 40 dias, né? Então, você tem que dar foco, vamos dar atenção a isso. E sempre algum fruto vai surtir, né? Então, se você cria a convicção, e como sabemos, a convicção é consciência, isso é mais forte para um agir fraterno em sociedade do que uma simples lei que obriga a fazer algo. Dom Rodolfo falou sobre trabalhar o tema durante a quaresma, e a campanha da fraternidade tem sim uma ligação, né, muito forte com a quaresma e com a Páscoa. Mas a gente quer falar agora de uma das datas mais importantes no calendário da Igreja Católica, que é sim a Páscoa. Mas antes de falarmos especialmente sobre o real sentido da Páscoa, a gente também quer provocar um momento de reflexão e de renovação da fé, porque muitas vezes isso acaba se perdendo, já que as pessoas acabam voltando a sua atenção apenas para o consumismo, né? Então, antes de falarmos desse real sentido da Páscoa, a gente também pode aproveitar para fazer essa reflexão para quem está acompanhando o programa de hoje. Sim. Inclusive, a quaresma surge na igreja. Inicialmente era a preparação próxima dos adultos que seriam batizados, iam fazer a comunhão e a crisma no dia de Páscoa. Então essa foi a ideia original da quaresma. Daqui a pouco você percebeu que aquela pessoa, depois de batizada, ela tinha necessidade de ser convidada novamente a reaquecer o batismo, porque nós humanos, a gente pode estar empolgadíssimo hoje para um assunto, mas dia passa, mais dia passa, e aquilo que era muito importante para mim hoje, amanhã não é mais. E mesmo coisas maravilhosas, a gente pode abrir mão ou esfriar de coisas importantes. O que mantém a gente ativo numa causa? É a constante renovação, a reafirmação daquilo que é o principal. E achar os meios para cultivar isso. Então, a mesma coisa entra no âmbito da fé. A fé é uma questão humana. Quer dizer, eu aceito a revelação de Deus, aceito aquilo que eu creio, como celebra na Páscoa, por exemplo, mas a adesão a isso tem que ser um ato humano, que envolve a minha liberdade, meu discernimento, a minha reopção, o cultivo daquilo que eu acredito, né?
Então a Quaresma entra nessa perspectiva. Então toda ela, a finalidade primeira é exatamente ajudar as pessoas de uma forma progressiva a novamente fazer que a Páscoa seja o acontecimento principal. Então isso vale em todas as dimensões. Eu aqui estou falando da dimensão religiosa, né? Mas você faz uma opção de vida, vai para o casamento. Se o casal não cultiva-se mutuamente, a família, sempre entram fatores no meio que podem criar outras coisas mais interessantes. Eu posso me tornar padre e, com o passar do tempo, eu deixar de cultivar aquilo que é próprio do meu ser, da minha missão, e amanhã essa opção que eu fiz, que eu preparei tantos anos, ela também não pode mais, talvez não diga mais nada. Então esse é o objetivo de toda a preparação quaresmal. Um fato importante tem que ter uma preparação proporcional. Então isso é importante, senão e isso porque ser humano, né? E nós humanos necessitamos de ser provocados. E a Quaresma é uma provocação direta para a comunidade católica, falando aqui de nós, né? Pelo várias formas que tem, pela própria liturgia, pelos ritos que tem, pelas festas extraordinárias que tem, e a campanha também se soma a esse conjunto, para reavivar aquele núcleo da fé, né? Que é o ponto de partida de tudo, né? Bom, e com relação aos ovos de chocolate, né? Que a gente ouve e vê muito, já estão nos mercados há algum tempo, ovos, coelhos de chocolate, exatamente levando para aquilo que eu falei também na pergunta anterior, no consumismo, né? Que as pessoas estão se aproveitando não. As pessoas estão aproveitando uma data especial, aproveitando uma data que tem um sentido enorme para os católicos, para ter também o seu lucro, né? Digamos assim. Mas assim, todos os grandes fatos, mas não é novo no cristianismo isso, mas na história da humanidade, vamos dar um exemplo, então, antes de Cristo, o Templo de Jerusalém, né? Lá tinha várias grandes peregrinações por ano, né? E aquela peregrinação exigia toda uma infraestrutura, um simbolismo, assim por diante. E de vez em quando vem os exageros, tem aquela cena famosa que Jesus faz um chicote e põe ordem na casa, porque tinha transformado a grande festa num grande comércio. Então, este é sempre o risco que nós humanos temos. Nós conseguimos transformar um grande acontecimento com um significado, e as coisas que vão rodando ao redor podem se tornar mais importantes do que aquilo que gerou o acontecimento, né? Então, isso sim. Por outro lado, outros simbolismos que nasceram ao redor da Páscoa, eles nasceram porque tem uma ligação com a Páscoa, né? Um pouco esse é o sentido, né? Então, o ovo, né, como tal, né? Aparentemente o ovo é sem vida, né? Daqui a pouco explode, sai uma vida, né? Então é um simbolismo, uma livre associação que é feita com o túmulo vazio, que se rompe, né, e sai o Cristo vivo, né? E claro, depois vai sendo enfeitado, vai virar ovo de Páscoa, vai virar colorido, ovo, não sei de que forma, né? Então essa é a criatividade humana que a religiosidade faz, ou alguém cria, e assim por diante, né? Então, claro que isso tudo interfere, né? Porque nós também somos sugestionáveis, né? Cada um de nós sendo provocado. E daqui a pouco, se não cuida, se não tem claro o foco principal, o secundário vai tomando conta, né? Então, então a gente vive numa sociedade, por isso eu digo, uma sociedade onde uma parcela de fato vive a Páscoa, e muitos a Páscoa diz pouco, né? Porque não são cristãos, não são católicos, então a Páscoa não diz nada, mas como é uma festa quase social, também vão participando, né? Então os simbolismos, de certo modo, estão ligados ali, mas depois eles vão criando às vezes vida autônoma, e em vez de reforçar o acontecimento pascal, começa até a ofuscar, né? E eu vejo principalmente isso com as crianças, que as crianças acabam relacionando a Páscoa ao ovo de chocolate, ao coelhinho, assim como no Natal, né? Isso acontece muito. Então,
É importante que isso seja plantado, né? Cultivado desde muito pequeno, para que as pessoas, quando chegarem na sua maturidade, já tenham exatamente essa percepção. Essa é uma tarefa importante de quem tem clareza do que vai acontecer, né? Então a gente não vai contra, mas a gente tem que anunciar o que é convicção, né? Então temos que usar todos os meios possíveis para dizer o que é a Páscoa, né? E fazer o convite para isso, né? Mais do que isso a gente não tem controle, não pode fazer, né? Então isso é o mais importante, porque a sociedade vai tomando o seu caminho. Estamos como igreja na sociedade, o cristianismo também está nessa sociedade, né? Então, muitas vezes, há situações bem divergentes, podem criar problemas ou não, né? E outras vezes ajuda até a confirmar, né? Então, não dá para ser, eu diria assim, nem tudo é 880, né? Nas coisas da vida, né? Então, também nessas misturas que tem. Eu vejo assim, você fez também referência ao Natal, o conjunto do simbolismo no Natal, eu acho que ajuda a apontar mais para o Natal e do que o simbolismo ao redor da Páscoa, que é o coelho, né, e os chocolates, né, eles estão muito distantes já do significado pascal, né. Para encerrarmos o programa, o senhor falou ensinar, levar, explicar o que é a Páscoa. Então eu lhe faço também essa pergunta para a gente encerrar o Educação e Cidadania de hoje. O que é a Páscoa? Isso, então a própria palavra Páscoa tem na sua origem a passagem. Qual a passagem? Da morte para a vida, né? Então esse é o anúncio, o fato novo, marcante, totalmente inesperado. Nem os que viviam com Jesus todo dia tinham entendido quando ele falava de ressurreição, de que ele seria morto e ia ressuscitar ao terceiro dia, né? Este pensamento não era 100% novo no tempo de Cristo, mas ele ficou novo porque Jesus falou que isso aconteceria e as testemunhas viram e participaram disso, né? Então, este é o fato Páscoa, é a passagem da morte para a vida. Claro, a morte de Cristo como a ressurreição não é um fato que vem do nada. Então, tudo isso acontece com tudo aquilo que veio antes, né? Então, por isso diz a paixão, morte e ressurreição, né? Então, esse conjunto forma a Páscoa. E da liturgia faz isso celebrar em 3 dias. Como que ali tudo se encontra, né? Tudo que foi feito antes, tudo se encontra e aquilo que foi falado por Cristo se confirma. Então, especialmente, essa dimensão de que mais forte do que a morte tem a vida. E essa força de vida não é só não é uma força humana, mas divina. Mas que os humanos participam na medida em que entram nesse caminho também, né? Então, este é o núcleo pascal. E dali brota tudo que vem depois, seja na liturgia, seja a moral católica, seja a doutrina, tudo isso tem este fato fundamental. E aí renderia uma outra entrevista, um outro programa. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a Páscoa, o real sentido da Páscoa, a sexta-feira, o sábado, o domingo, no nosso telejornal, quando estivermos, então, mais próximos de comemorarmos a data. Por enquanto, eu lhe agradeço. O programa Educação e Cidadania de hoje está chegando ao fim. Eu conversei com o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. Uma ótima noite, obrigada, e a gente está sempre de portas abertas, né, para recebê-lo e trazer as informações de grande relevância para a nossa comunidade. Muito bem, obrigado pela oportunidade de falar e também de partilhar essa convicção que a gente vive, anuncia, que é a grande missão da igreja. Obrigada, boa noite e boa noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!